está escrito assim: então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Eu vou falar e os irmãos vão repetir em alto e bom som o verso de número 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Diga para quem está do seu lado aí: eu sou José. Não, diga com convicção. Se você é sonhador, acredita nos projetos de Deus, diga para ele: eu sou José. Diga, prazer, eu sou José. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados, o texto que lemos nesta noite, no capítulo de número 45 de Gênesis, narra acerca de um jovem escolhido por Deus para viver um projeto sobrenatural. Todos nós que somos conhecedores da Bíblia Sagrada, sabemos que Jacó teve 12 filhos que formaram a 12 tribos da nação de Israel. Dan, Naftali, Gad, Azé, Simeão, Levi, Sacá, Benjamim e José. Dentre os filhos a qual Deus dera a Jacó, Deus escolheu um pelo nome de José, que era o mais novo da casa, tinha uma tenra idade, mas foi escolhido por Deus para viver o sobrenatural. Meu tempo é pouco, eu tenho que sintetizar, mas vocês sabem que quando José recebe o sonho que Deus coloca em seu coração, José, na sua simplicidade, conta aos seus irmãos e diz: irmãos, Deus falou comigo que fará coisa grande. Deus falou comigo que fará coisa sobrenatural. Deus falou comigo que fará coisas maravilhosas na minha vida, e deixa eu compartilhar com vocês, porque todo sonhador é feliz, todo sonhador é alegre, todo sonhador é contente, todo sonhador é motivador, todo sonhador tem prazer em contar os projetos de Deus. Mas a Bíblia diz que os irmãos de José não estavam na mesma unção, não estavam na mesma visão, não estavam na mesma comunhão. Olharam para José e disseram: que conversa é essa, José? Você está falando que vai reinar? Você está falando que vai governar? A Bíblia diz que os irmãos de José pararam de dar a paz do Senhor para ele, só porque Deus lhe fez sonhar. Mas eu aprendo uma verdade na vida desse jovem, e quem quiser dar glória a Deus, dá glória, porque Deus é fiel nas suas promessas. Deus não vai deixar de fazer algo na sua vida porque alguém compreende ou não. Deus não vai deixar de fazer algo na sua casa porque alguém gosta ou não. Deus não vai deixar de manifestar os projetos dele no seu coração porque alguém concorda ou não. A Bíblia diz que os irmãos de José, meu amigo Fabrício, pregador do Evangelho, não falaram com José e começaram a fazer tudo para que José ficasse sentindo mal no meio deles. Mas a Bíblia diz que no outro dia Deus dá outro sonho a José. Ou seja, Deus estava dizendo: quanto mais tentarem lhe parar, mais vou lhe fazer sonhar. Quanto mais tentarem lhe deter, mais vou lhe fazer acreditar. Quanto mais tentarem lhe segurar, mais você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Levante a mão para receber uma palavra de Deus nessa abertura. Deus está dizendo: nada e nem ninguém vai ofuscar, frustrar ou parar o projeto
projeto que ele tem na sua vida. A Bíblia diz que José conta o sonho para seus irmãos, e já não bastasse os sonhos que Deus dera a José, seu pai Jacó olhou para ele e disse: José, já que Deus lhe escolheu, lhe darei uma túnica colorida para glorificar o meu nome. Se Deus está dando uma túnica colorida a José, Deus está dizendo que José é o menino do milagre, que José é o menino do sobrenatural, que José é o menino que Deus olhou e disse: o que eu tenho contigo, José, é sobrenatural. A Bíblia diz que os irmãos de José já estavam nervosos pelo sonho, agora a túnica colorida irrita ainda mais. A Bíblia diz que Deus olhou para José e disse: não tem como, vai suceder do jeito que eu lhe falei. José coloca a túnica, porque a túnica que Deus tem para você é só para você. Vou repetir: a túnica que Deus tem para o pastor Ícaro é só para o pastor Ícaro. A túnica que Deus tem para o pastor Gilmar é só para o pastor Gilmar. A túnica que Deus tem para cada um é para cada um. Então Gade devia ter olhado e dito: o que Deus tem para José é de José, o que Deus tem para José, Rubem, é de José. Vamos apoiar José, vamos ajudar José, vamos trabalhar com José, porque Deus já tinha proferido ao sacerdote, ou melhor dizendo, ao profeta, pelo nome de Abraão, dizendo: Abraão, eu abençoarei aqueles que lhe abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deixa eu correr, porque o tempo já se foi nesta noite. Vocês conhecem o contexto e sabem que os irmãos de José tramam a morte de José, lançam no calabouço, vende por 20 moedas, mancham a túnica de José no sangue do cabrito e leva até papai e diz: papai, nós vimos José estraçalhado, mataram ele. Agora eu imagino a hipocrisia dos irmãos de José olhando para as lágrimas de Jacó correndo e tendo coragem de falar que viu o que não viu, que caiu quem não caiu, que perdeu quem não perdeu. O tempo corre, mas eu disse no início para vocês que Deus não vai deixar de cumprir o que prometeu na minha e na sua vida por causa de alguém que não acredita. José vai parar na casa de Potifar, e a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. Vou repetir, porque é de Deus para a quinta da vitória. Tudo que colocava a mão, Deus prosperava. Quem não crê, faz um minuto de silêncio, mas quem crê, dá uma maior glória, porque Deus está dizendo: vai crescer na empresa, vai crescer a família, vai crescer no ministério, vai crescer na vida. E não adianta, quem tem projeto de Deus vai viver a glória da última casa. Faraó olhou, ou Potifar olhou, melhor dizendo, e disse: vou colocar esse jovem sobre tudo na minha casa, porque ele trabalha no campo, lá tem prosperidade. Ele trabalha na casa, lá tem prosperidade. Ele trabalha no jardim, lá tem prosperidade. A Bíblia diz que agora José chega em um momento real que ele tinha que escolher entre sonhar e viver o prazer da carne. A mulher de Potifar olhou para ele e disse: tu és belo, és bonito, então deita comigo. José olhou para ele e disse: tu não é bela, nem é minha, então deixa eu sair fora. José correu
socorreu da mulher de Potifar, mas mesmo assim foi parar numa prisão. A Bíblia diz que Faraó sonhou, vocês sabem, meu tempo já foi, e a Bíblia diz que José virou governador do Egito. Mas o melhor não é o carro que Deus deu a José, o melhor não foi o anel que Faraó colocou na mão de José, o melhor não foi a autoridade que foi constituída a José. O melhor chega no capítulo de número 45, meu amigo André, quando os irmãos de José chegam até ele atrás de pão, atrás de comida, atrás de alimento, e não sabiam que José era o governador do Egito. Aí nós lemos um texto aonde José disse: chega para cá, meus irmãos, chega perto aqui, meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Lembra aquele que vocês jogaram na cova? Lembra aquele que vocês venderam por 20 moedas? Lembra aquele que vocês não acreditaram no sonho? Lembra aquele que vocês invejaram a túnica? É ele aqui do lado de vocês. Eu sou José. Não deu glória a Deus porque não entendeu. Vou encerrar agora. Sabe o que o José estava dizendo? A única que vocês mancharam no sangue do cabrito não tirou o amor do meu coração. Eu sou José. A cova que vocês colocaram para ver se eu morria não tirou o amor do meu coração. Eu sou José. Me vender por 20 moedas não prejudicou em nada meu ministério. Eu sou José. Me colocar como estrupador sem eu ter feito nada não fez a diferença. Eu sou José. Eu não sei se está aqui nesta noite pessoas que não acreditam que vão viver um 2025 de glória, mas se tiver José que ainda está vivo, abra a boca e celebra, abra a boca e glorifica, abra a boca e exalta. Eu encerro agora. A Bíblia diz que José alimentou de pão a todos os seus irmãos e disse: chama meu pai Jacó, chama Gade, chama Simeão, chama Levi, chama Issacar, chama Rubem, chama Benjamim, chama todos os meus irmãos e diga para eles que se depender de mim, não vai faltar pão na casa deles, não vai faltar pão na mesa deles e não vai faltar pão para eles viver. Levante a mão, as duas mãos, para receber essa palavra, igreja. Deus está dizendo: eu vou lhe usar para alimentar uma multidão, eu vou lhe usar para alimentar uma nação.